Oi, pessoal! Que bom que vocês estão aqui de novo. E se essa for tua primeira vez, seja muito bem-vindo. Desde que eu comecei esse projeto, muita gente me procurou para falar sobre esse processo de saída do mundo corporativo. Alguns para falar sobre o que estavam pensando nisso, sobre aquela sensação de não saber o que vem depois. Mas alguns me procuraram para contar outra coisa, para dizer que tinha dado certo. Olha que legal! Que a transição tinha sido difícil sim, que tinha assustado, que tinha incomodado, mas que do outro lado tinha uma vida que fazia sentido. Hoje eu quero falar sobre essas pessoas e sobre um amigo meu em especial. A história dele parecia que ia acabar muito, muito mal. Ele sentia isso, muita gente achava isso, mas não é que no final deu certo? E eu te conto agora o que aconteceu. Ele é empresário, a vida inteira dedicado ao próprio negócio. Durante anos, ele foi o pai que ajudava os filhos. 2 filhos. E cada vez que um deles tinha uma ideia, uma nova investida no mercado, ele entrava. Não porque precisava, mas porque ele queria ajudar os filhos. Porque esse era o jeito que ele conhecia de ser pai. Só que as investidas não foram bem. Perdeu dinheiro, muito dinheiro. E enquanto isso, a própria empresa foi enfraquecendo. Chegou num ponto em que parecia sem saída. A empresa que tinha sido a sua vida inteira estava literalmente à beira de fechar. Literalmente à beira de fechar. E foi exatamente nesse momento que um dos filhos apareceu, com uma startup que deu muito certo. O filho trouxe dinheiro de verdade, o suficiente para fechar a empresa com dignidade, pagar as contas e começar de novo. Só que começar de novo sem a empresa, sem o negócio que tinha sido sua identidade por décadas, sem o papel de pai provedor que sempre tinha desempenhado. Dessa vez, foi o filho que salvou o pai. Eu acompanhei isso de muito perto. E o que me chamou a atenção não foi a parte financeira. A parte financeira se resolveu, aliás, muito bem resolvida. O que mais me chamou a atenção foi outra coisa. Foi ver um homem que tinha sido relevante a vida inteira precisar reconstruir a sua importância, a sua relevância e o que aquilo significava para ele. Sem empresa, sem funcionários, sem estrutura nenhuma. E o que eu vi foi interessante, porque a relevância que ele tinha por causa da estrutura tinha ido embora junto com ela. Mas a relevância que ele tinha apesar da estrutura, essa ficou. A história, a experiência, a sabedoria de quem entrou muito bem e que aprendeu mais ainda. A sabedoria de quem errou muito e aprendeu mais ainda. E a relação com os filhos, que ficou muito mais honesta depois que ele não era mais o provedor de tudo. O que essas histórias têm em comum? Eu poderia continuar contando histórias aqui e eu vou. Tem um monte delas. Mas antes eu quero falar uma coisa que é muito importante. Cada história é diferente uma da outra. O que aconteceu com meu amigo não aconteceu com você. E o que vai acontecer comigo também vai ser único. Mas todos nós estamos unidos em um mesmo ponto. Sentimos medo, temos incertezas e dúvidas. E está tudo bem. Isso faz parte. É aquela famosa frase: se você está com medo, vai com medo mesmo. Porque muitas vezes a antecipação aumenta o que de fato é. E depois que chegamos do outro lado, percebemos que aquele tempo vazio é liberdade. O telefone sem tocar é tranquilidade, é paz. Que o dia sem ter nada para fazer é uma nova oportunidade para resgatar algo que sempre tivemos vontade de fazer e que nunca tivemos tempo ou deixamos para depois. É o momento até mesmo de fazer algo novo. E é isso que eu sinto toda vez que me contam uma nova história.
E aqui eu quero ser direto sobre uma coisa, direto e sincero com você sobre uma coisa. Essas histórias todas que a gente tem contado, elas não são modelos. Não estou falando para você fazer igual, porque cada transição é diferente. Cada pessoa tem um contexto, uma família, uma história, um jeito de ser. O que essas histórias provam não é como fazer, é que dá para fazer. E isso, às vezes, é tudo o que a gente precisa ouvir. Que não é teoria, que tem gente real que passou por isso e chegou do outro lado com uma vida que faz muito sentido. Quer saber do meu amigo? Hoje ele está bem, muito bem. Ele me disse uma vez uma frase que também marcou. Eu precisei perder tudo para entender o que realmente eu tinha. E o que ele tinha não era a empresa, era o que ele tinha deixado nas pessoas que passaram pela vida. O pai passou anos ajudando os filhos, perdeu dinheiro nisso, nunca reclamou e quando precisou, o filho estava lá. Não porque devia, porque queria. Fica uma pergunta para você levar. Você conhece alguém que atravessou essa transição bem, que chegou do outro lado bem? Não precisa ser uma história perfeita, não precisa ser espetacular. Só alguém que chegou do outro lado e parece estar bem de verdade. Se conhece, chama ele para conversar. Não para copiar o caminho, para lembrar que o caminho existe. Eu sou Salomão Friedman e você está no Depois do Crachá. Não esquece, é muito importante para nós. Curte, comenta, compartilha. Clica no seguir aqui embaixo e no sininho. Você vai receber novidades sobre o nosso podcast. Nos vemos no próximo.